A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, vamos continuar nesta série de vídeos respondendo as perguntas do nosso querido irmão Paulo Guedes, lá no canal CCB Sem Reforma. Olha a apresentação do canal dele, né? Antigamente era esse daqui, aí depois ele deu uma mudada, porque eu comecei a questioná-lo, virou esse daqui, aí novos questionamentos que eu fiz a ele mudou para este aqui, e agora ele mudou para essa apresentação, que eu considero magnífica. Então vamos ver quais os questionamentos do nosso querido irmão Paulo Guedes. Deus, querido Mandade, tudo bom com vocês? Estamos aí de volta. E o vídeo de hoje, irmão, hoje nós vamos falar, irmão, sobre um tema muito curioso e envolvente, né? Você vai ouvir, vai refletir se isso bate com alguma coisa, se é verdade, verdadeira. O tema é: a CCB não é a graça de Deus? O que você acha? A CCB tem heresias? Então, meus queridos irmãos, eu vejo progresso na vida do nosso querido irmão Paulo Guedes, porque essas mudanças ao longo do tempo, da apresentação do seu canal, e usando sempre, não usando seu próprio nome, não colocando aí a sua cara, ele me contestou durante muito tempo, sabe? E eu denunciei isso, porque, veja, nenhum dos profetas do Velho Testamento, nenhum dos apóstolos, eles contestaram, né, defendendo a obra de Deus, a palavra de Deus, a salvação, Jesus Cristo, a cara escondida, nome falso, né? Isso revela um mau caráter, e a pessoa, quando está agindo dessa maneira, contradizendo, contrapondo, contestando, debochando, ironizando, desqualificando uma pessoa que está falando a verdade, provando com documentos da igreja, né? E tudo fundamentado dentro das escrituras sagradas, evidentemente a pessoa entra numa contradição terrível e o diabo vai entrar na sua vida. A palavra de Deus recomenda: andai na luz enquanto tendes luz. O Senhor Jesus disse: eu sou a luz. Ele nos desafia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós devemos ser cristãos. O que é ser cristãos? É acreditar naquilo que ele fez, na obra que ele fez na cruz do Calvário para a nossa salvação, na suficiência desta obra. E imitá-lo naquilo que ele fez. Guardar a sua palavra, guardar os seus ensinamentos. Ele mesmo falou: quem me ama, guarda a minha palavra. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Entendeu? Essa é a característica daquele que é realmente um crente em Jesus Cristo e o falso crente, o mentiroso. Veja, se você andar na luz, buscar andar na luz, se esforçar para andar na luz, se esforçar para falar a verdade, a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Todo aquele que ama a verdade, esse virá a mim. Não vai dar outra. Você vai conhecer o Deus de toda a glória na sua vida pessoal e vai deixar de ser um homem religioso para ser um homem usado pelo Espírito de Deus na face dessa terra. Então, meus prezados e queridos irmãos, eu, falando francamente, eu estou doidão, sabe? Doidão para tratar, né, conforme eu prometi, da parte das heresias, né? Mas eu não consigo sair, né, dessa pergunta que o nosso querido irmão Paulo Guedes, ele fez lá no seu canal, né, CCB Sem Reforma. A CCB não é a graça de Deus? CCB é a graça de Deus. Então, veja, um irmão, hoje adulto,
viu esse vídeo e lembrou-se do seu tempo, quando menino, em que tinha 14 anos. CCB, tá vendo aqui, ó? CCB, Oficina de Matar Almas, né? Eu falei sobre isso no vídeo anterior, né? Onde eu relato o testemunho do irmão Ricardo Fernandes, que batizou de manhã e de noite ele já estava no quartinho, né? No quartinho, já perdeu a sua liberdade. Considerado um pecador, né? Um pecador. Contei também da tia da minha esposa, amaziada há uns 25 anos, 30 anos, né? Falaram da congregação, ela gostou, né? Foi para lá para a congregação. Aí, de repente, convidaram para assistir um batismo, ela foi e batizou. Aí passou 8 anos, né? Depois de 8 anos, uma irmã, acho que foi uma irmã, descobriu que ela era amaziada e falou, não pode, não pode. Precisa ter casada no cartório, irmão. Aí, tá bom, tudo bem. Ela foi lá falou com a Másio, né? Foram lá no registro civil, fizeram o casamento no cartório, né? Aí, depois, como ela a vida toda, veja como as pessoas não são informadas de nada, não sabem nada. Tem pessoas muito simples, pessoas com problemas, com as mais diferentes problemáticas de personalidades, conflitos, confusos, né? É o caso da minha tia, uma pessoa simples demais, como a vida toda. Ela viu o pessoal casando no cartório. Aí depois casava na igreja. O que ela fez? Foi lá na igreja católica e fez o casamento lá no padre. E no primeiro culto, levanta para testemunhar a gloriosa obra que Deus fez na vida dela. Mas não deu outra, né? Perdeu a liberdade também, né? Teve sorte, alguns lugares, e eu vi insultos. Não teve respeito com a obra de Deus, é uma porca lavada. Entendeu? Agora, veja, agora eu vi um menino, né? Ele é um menino. Comentário da irmã ITR. A irmã não é um irmão, é um homem. Ele está reclamando que prejudicaram a vida dele inteira. Ele batizou com 14 anos e não entendia nada sobre o pecado. Eles não dão tempo para refletirmos e entendermos. Fazem pressão para as pessoas batizarem e jogam no inferno. Entendeu? Ele tinha problemas psicológicos, minha gente. O que é isso? Um menino de 14 anos com conflitos. Qual é o menino de 14 anos que não tem problemas? Todo mundo tem problemas. Se nós não tivéssemos problemas, não haveria necessidade de Deus fazer homem, habitar entre nós e na cruz do Calvário pagar as nossas culpas, para nos justificar diante dele mesmo. Todos nós temos sérios problemas. Imagine, você não lembra da sua adolescência? Os seus conflitos, as suas confusões, as contradições que você se metia. Outros têm problemas mais graves. Eles nasceram mulheres dentro de um corpo de um homem. Outros nasceram homens dentro do corpo de uma mulher. Como resolver isso? Entende? Com o batismo, vocês inventaram uma mentira. Vocês inventaram uma mentira. O que vocês inventaram? Que o vosso batismo salva. E que primeiro foi para se salvar, precisa batizar. Entendeu? Aí o que vocês fizeram, vamos abrir a Bíblia online aqui. Vamos buscar o livro de Marcos. Né? Marcos, aqui o livro está aqui, ó. Marcos, vocês pegam lá o livro de Marcos, né? Vocês pervertem a palavra de Deus, viu? E usam a palavra de Deus como
para os vossos interesses, entende? Para fazer essa seita diabólica, viu? Que está matando pessoas e destruindo famílias. E nem as crianças estão sendo poupadas. Vocês pegam o versículo de Marcos, capítulo 16, que diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, entende? Presta atenção, consulta qualquer professor de português, que nós temos aqui duas frases, uma frase principal e uma frase secundária. O sentido dessa frase secundária, mas quem não crer será condenado, ela está atrelada à primeira frase, que é a frase principal. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, se aqui estivesse escrito, mas quem não batizar, entendeu? Não batizar será condenado, daí vocês teriam razão de fazer essa falsificação que vocês fizeram. Mas a palavra de Deus não diz isso. Quem não crer será condenado, tá? E vocês não creem na palavra do Senhor Jesus, porque senão jamais vocês teriam falsificado a palavra dele, tá? Então aí vocês começam a batizar. Batiza de qualquer jeito, batiza viciado, batiza drogado, batiza endemoniado, batiza pessoas com seríssimos problemas de personalidade. E são inúmeros os problemas, né? Lá na frente aparece a contradição, aí vocês matam a alma. A prova de que o batismo de vocês virou um matadouro de almas, que pelas minhas contas já mostrei, vocês mataram mais de 160 mil, 180 mil almas. Mataram não. Destruíram mais de 180 mil famílias, com 180 mil pessoas destruídas, das quais 60 mil, 70 mil se suicidaram, pelas minhas contas, porque eu vi 2 que se mataram e 2 outros que sobreviveram, mas viveram vidas tristes, derrotadas, em grande aflição, grande desespero, entende? Pessoas que nunca, nem sabiam o que é, nem sabem o que é o Evangelho, porque vocês não pregam o Evangelho. Agora o povo é um povo cego, porque o Senhor Jesus mandou você observar, ó, e estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, entende? Vocês têm medo de demônios. Vocês, quando se defrontam com um problema de demônio dentro da igreja, o que vocês fazem? Vocês expulsam a pessoa da igreja e transferem a culpa. Certamente eles estão nessa prova porque ou o pai ou a mãe pecou, ou ele ou ela pecou diante de Deus, e estão mortos e o diabo entrou na vida deles. Aí recomenda nem passar na calçada porque os vossos pezinhos são santos, quando vocês deveriam ir lá e expulsar os demônios. Mas vocês não fazem isso, sabe por quê? Porque vocês não creem no Senhor Jesus. A congregação foi uma igreja cristã. Hoje não é uma igreja cristã. Outro sinal é falarão novas línguas. Isso aqui é um sinal que o diabo imita com uma facilidade, viu? Tá? Vocês dizem que eu sou o diabo, eu sou anticristo. Então, falar a língua aqui, ó. Ikalamanaia, manaia, balá, maná, bralá, bralá. É só querer. O diabo faz isso, entendeu? Quando alguém é apresentado para o ministério, você se pergunta, ele fala, ele tem um dom de línguas? Não é isso? Pergunta, faz diferente, ele expulsa demônios? Os demônios saem correndo, gritando da presença dele? Essa é a pergunta. Não, vocês têm medo, vocês não têm poder, nem autoridade para isso. Pegarão nas serpentes. Vocês têm esse poder.
E se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqui fala de pegar em serpente, aí alguém pode perguntar para mim, irmão Jair, bom, demônio já expulsei muito, né? Pegar em serpente, nunca peguei, mas a serpente injetou no dedão do meu pé direito, tá? E quando a serpente venenosa pica alguém, ou dá gangrena, ou a pessoa dali a 40, 50 minutos está morta. Quando dá gangrena, apodrece o pé, tem que se cortar, senão vai morrer do mesmo jeito. E eu fui picado de serpente venenosa. Falei para o índio, é preciso seccionar isso e sugar. E cuspir fora o veneno. Ele não quis fazer. Eu não podia fazer porque era no dedão do meu pé direito. Eu não podia fazer. Aí me lembrei dessa palavra. Eu nunca bebi veneno, não sei, né? Pode ter ser que deram veneno para mim, para eu beber. Mas a serpente injetou no meu corpo. Entendeu? Ela me picou. E eu falei para o índio, esqueça esse assunto. Me lembrei dessa palavra. Esqueça esse assunto, nada vai me acontecer. E estou aqui, né? Nada me aconteceu mesmo, entendeu? Pegar na serpente. Eu nunca peguei na serpente. Mas me lembro, lá na Serra lá da Serra Gaúcha, né? Eu estava viajando lá para o hotel de volta, e eu vi uma aranha caranguejeira, lindona, sabe? O corpo dela tinha o tamanho desse mouse, né? Aquelas pernonas assim e tal. E eu peguei, levei lá para o hotel para brincar com ela, entendeu? Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É para impor as mãos, tá? Não é para passar óleozinho, tá? Vocês andam atrás de Tiago, que fala que manda ungir com azeite. O Senhor Jesus não fez isso, ele impunha as mãos sobre os enfermos. Os apóstolos também impunham as mãos sobre os enfermos. E os curarão, né? De Paulo até os aventais, os lenços, as pessoas pegavam e colocavam sobre o enfermo e eles eram curados. Eu não sei, comigo ainda não aconteceu, mas uma hora eu vou fazer. Pegar um lenço e falar só em nome de Jesus, leva esse lenço lá, para ele lá e a pessoa, e creio que eu vou ver o milagre, né? Então, aí veja, e eles quem? Os apóstolos, aqueles que criam no Senhor, porque estes sinais seguirão os que creem. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Entendeu? Vocês são falsos profetas, vocês são mentirosos. O Senhor Deus não está na sua vida, tá? E aqui o ITR, ele me escreveu, né? Ele falou que ele tinha esse problemático, ele foi lá na Universal e ele foi lá na Igreja Católica. A Igreja Quadrangular, eu não sei se ele ouviu o Evangelho. Mas na Igreja Católica, na Universal, ele não vai ouvir mesmo, tá? Não vai ouvir. Ele andou por lugares estranhos e não ouviu o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Abra sim o Evangelho de João. Está aqui o Evangelho de João. Vamos ver. Vou mostrar para vocês rapidinho. Livros. Evangelho de João. Aqui, ó. A vida cristã tem que começar por esse Evangelho. O que fala aqui, ó, já logo no versículo 12, diz aí: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? Quem batiza, pertence a uma igreja, é firme e fiel, pratica boas obras. Entendeu? Não tem nada, não tem nada. É aos que creem no seu nome. Aí você vai lá para ver capítulo 3, versículo 15. Aqui está escrito, ó: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o 18 diz, ó, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Entendeu? Ele tinha problemas psicológicos,
problemas de personalidade. É isso que deveria ser apresentado para ele. Mas o que fez a irmã, disse que o psicólogo queria tomar o lugar de Deus. Vai ouvir a palavra de Deus, vamos ouvir a palavra de Deus na congregação, que você não vai precisar de psicólogo nenhum. Não aconteceu nada, ele é um homem, está cheio de problema até o dia de hoje. Por quê? Porque ele não crê no Evangelho. Se ele cresce no sangue derramado, na cruz do Calvário, para o perdão do pecado da vida dele, das bobagens que estão acontecendo na vida dele, que aconteceram, as desobediências, as misérias, se ele cresce nesse sangue derramado, que foi derramado para o perdão e a salvação dele, ele teria uma outra vida, uma vida diferente. Está aqui, ó. Quem tem Jesus Cristo na sua vida, vamos ver aqui Gálatas. Ó, capítulo 5, versículo 22. Né? Ó. Mas ele ia manifesta na vida dele o fruto do Espírito Santo. É amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão, é temperança. O Senhor mesmo Jesus disse, ele diz aqui, vou procurar aqui, ó. Aqui, quer ver, ó? Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ele veio para nós termos vida feliz, vida completa, vida cheia da sua presença. Ó. O ladrão não vem senão roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, vida em quantidade, vida feliz, tá? Está aqui em João capítulo 10, versículo 10. Mas isso é para quem crê. Quem não crê, não é dele, está condenado, vai parar no inferno. Vai fazer o quê? O próprio Deus veio, ensinou a sua palavra, a sua pregação, ensinou o caminho, tá? Ensinou o que nós acreditarmos e aquilo que nós devemos fazer na nossa vida. E a turma toda vai atrás de homens mentirosos, entende? Aí quer o quê? Quer o quê? É vida triste, é vida infeliz, é vida derrota, é só pecado, desobediência, desordem, orgulho, vaidade, entendeu? E não tem o poder de Deus para abençoar e ver a obra de Deus acontecer na vida dos outros. E ele, interiormente, é a melhor expectativa que vocês têm, vocês, crentes da congregação cristã no Brasil, que andam seguindo estes homens, a melhor expectativa de que vocês têm é ser julgado por Deus. Vocês sentem sobre a vossa cabeça a espada da justiça. Vocês não sabem o que vai resultar disso daí. Vocês têm uma expectativa de condenação. Por quê? Porque não crê no sangue derramado. E nem no que diz a nossa doutrina. A nossa doutrina diz o quê? Diz aqui, ó, que a regeneração, o novo nascimento, só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Que ele foi feito por nós, justiça, santificação. Ele é a sua justiça, ele é a sua santificação. Há 2 anos atrás eu estava na tábua da beirada, com uma dor terrível, sabe? Era um câncer aqui dentro do meu ventre. Fui para o hospital, fiquei internado 4 vezes, decidiram fazer a cirurgia. 4, 5 vezes desistiram. Fazer acompanhamento clínico fora. Foram 5 meses fazendo toda sorte de exame, aquela dor, e eu não tinha força para andar 150 metros. Fazendo vídeo aqui, tá? Aí, ó. Sorrisão, alegre, feliz da vida. Porque para mim, a morte
é a minha vitória. Eu vou viver com meu Deus por toda a glória. Viver com Ele por toda a eternidade. Entendeu? Então, para mim, morrer, eu só não gosto porque dói. Porque se não doesse, para me levar a qualquer hora, beleza, estou pronto. Eu estou que nem Paulo, né? Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Não é para ficar dormindo lá, não. Vocês têm outra mentira. Você diz que tem um sono da alma. Mentira. Se é para dormir com Cristo, não é para estar muito melhor. O Paulo está falando, prefiro partir e estar com Cristo, que é muito melhor, porque vai estar com o Senhor, desfrutando da sua companhia, tendo o prazer de estar junto dele. Entende? Não existe essa conversa, essa mentira. É outra falsificação de vocês, são falsificadores, tá? Então, eu estou aqui tratando, né, veja, crianças, pelo amor de Deus, quando alguém se aproxima querendo se batizar, primeira providência, pergunta por que quer batizar, o que está acontecendo com você, procura conversar com a pessoa, vê se está com problemas, visita a família, vê se a família tem problemas. Caramba, vocês são aloprados, viu? Uns homens, umas mulheres. É coisa pavorosa. Aqui o ITR fala eles não dão tempo para refletirmos e entendermos. Você não tinha que ficar sentadinho meditando lá, que nem faz aquele pessoal que é místico aí, aquele Seixo Noé, né? Ficar meditando, para aprender, receber alguma coisa. Nada disso, está tudo revelado aqui nas Escrituras. Esta é a palavra de Deus. A nossa doutrina ensina que isso aqui é a nossa única e perfeita guia de fé e prática. É isso que nós devemos acreditar, é isso que nós devemos fazer, está aqui. Entende? Comece a leitura pelo Evangelho de João e aprenda sobre a revelação de Deus para a sua salvação. Aí você vai entender, nem precisa deles. Nem precisa deles. Entendeu? E um outro irmãozinho viu o vídeo que eu fiz, CCB, expulsar a criança da igreja. É o comentário do irmão Garou Pro Player. Ele fala, que coincidência. Aconteceu a mesma coisa comigo que aconteceu com o ITR. Entendeu? Não é o único caso, está cheio disso, tá? Esses homens são falsos profetas, mentirosos, apostataram das suas doutrinas originais. A congregação cristã, a primitiva, ela não acreditava no batismo que salva. O irmão Franciscão, fundador, né, da congregação, ele batizou por imersão 12 anos e 9 meses depois do seu batismo com aguinha na cabeça. E ele se declara que ele já era salvo com aguinha na cabeça 12 anos e 9 meses antes. Ele declara também que a sua esposa, a irmã Rosina, também era salva há 12 anos, pelo menos, porque ninguém sabe quando ela batizou. Irmão Franciscão batizou no dia 7 de setembro de 1904, acho que foi isso, 1904. Mas não conta se ela batizou. Pode ser que ela batizou muito tempo depois, mas ele disse que ela era salva já desde 1903, sei lá para trás, 1897, 1900, sei lá, olha lá a história dele, aí está na internet, inclusive. Você vai ver, ele fala que o batizador dele, o irmão Beretta, era salvo 5 anos antes do seu batismo por imersão. Esses caras perverteram tudo, falsificaram até o testemunho do irmão Franciscão, entendeu? E está enganando o povo. O testemunho do irmão Franciscão tem essa capa que você está vendo aí agora, tá? E ele sustentou esse testemunho até o ano de 1956.
Veja lá, leia que ele está dizendo que é o histórico de uma ramificação da obra de Deus. Quer dizer, a congregação era um ramo de uma grande árvore, que é a obra de Deus. Era um ramo. Mas depois que ele morreu, esses vigaristas aí perverteram o título do histórico dele. E passou resumo do histórico da obra de Deus. Quer dizer, de ramal de uma obra de Deus, da obra de Deus, passou a ser a própria obra de Deus, dizendo que todos os demais são falsos. A congregação é a virgem escolhida do Senhor, e todas as demais são igrejas prostitutas, tá certo? Eles vivem pregaram ao tempo todo que os pastores são ladrões de coletas e vivem da lã das ovelhas. Só que está indo aí, está aparecendo agora, está se cumprindo aquilo que o Senhor falou na boca deles mesmos há 20, 30 anos, 15 anos atrás. O Senhor vai colocar os teus pecados em cima do telhado. Está fazendo com esses homens aí, está colocando os crimes deles no telhado do mundo. O mundo inteiro está vendo que são criminosos, tá? Está vendo aí denúncias de que eles eram vendedores porta a porta, vendendo nas casas, batendo palma para vender coisinhas na porta das pessoas, sem estudo, semi-analfabeto, como eu sou semi-analfabeto, tá? Só com primários, né? Entendeu? E hoje são milionários, tá? Donos de edifícios na Avenida Paulista. Está aparecendo aí, entendeu? Não é verdade que eu estou falando, uma prova para nós, né? Não é verdade. Mostra aí a declaração do vosso imposto de renda, dos vossos filhos também, hein? Não é só de vocês não, tá? Que uma das maneiras da gente escolher a origem do dinheiro é colocando na mão no nome dos filhos, né? Não é uma boa ideia essa daí? É o expediente que usam os fraudadores, tá? Aqueles que recebem a propina, né? Também aqueles que metem a mão na coleta, né? Entendeu? Donos de apartamento na Avenida Paulista, em vários lugares, com fazendas, todos eles com carro 0 quilômetro, belas casas, entende? Alguns com avião a jato, com jatinho, entendeu? Então, está aparecendo. A Polícia Federal está atrás de vocês, né? Quando o Naed pegarem o Naed vai abrir o biquinho dele, tá? E vai aparecer muita coisa aí que nós vamos ver quem é vocês, né? É vocês. Mas tá bom. Mas se vocês falaram aí, né, como é que é os ladrões da coleta, né? Os pastores que vivem da lã das ovelhas, né? Os ladrões de coleta, não é mesmo? Vocês não viviam as igrejas falsas, né? Então eu vou mostrar para vocês como é que eles tratam os meninos, né? As crianças que querem conhecer o Senhor Jesus. Eles vão para as favelas, vão para as quebradas, procurar as famílias que estão com um problema seríssimo, para lhes falar do Evangelho do Senhor Jesus, para dizer a eles que o próprio Deus, que fez todas as coisas, os amou de tal maneira que veio ao mundo, na pessoa do Senhor Jesus, e que ensinou o seu Evangelho de salvação. Foi esbofeteado, escarnecido, cuspiram nele, tá? Puseram-lhe uma coroa de espinho e pregaram na cruz. E ele se deixou, né, passar por todas essas aflições para nos justificar diante da justiça dele, dizendo o tempo todo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eles estão indo lá para o meio destas pessoas
para falar a eles desse amor tão grande, coisa que vocês não sabem fazer, que vocês não sabem fazer. O que vocês fazem é pregar um falso evangelho, dizer para as pessoas para ouvir a palavra na boca do falso profeta mentiroso, né? Para ouvir a palavra, espera a pessoa ficar numa situação de conflito ou dificuldade para dizer lá, vai ouvir a palavra de Deus na boca do irmão lá, Deus fala na boca dele, entende? É isso que vocês fazem, em vez de ir e levar a palavra do Senhor Jesus. Então vamos ver agora aí o que está acontecendo aí, né? Os ladrões de coleta, né? As igrejas, né? Prostitutas, né? Como é que vocês falam, né? E o que eles estão fazendo? Dá uma olhada nesse vídeo aqui, veja, presta atenção. Eu passei por muitas dificuldades, junto com minha mãe e meu irmão. Vivemos um tempo na rua. O conselho chegou na casa onde a gente estava, da nossa tia, convidou a gente para morar no Lar Batista. Deu algumas características, né? Disse que era cheio de árvores, que era um lugar grande, cheio de gente e crianças. E perguntou se eu gostaria de vir morar aqui. E eu aceitei. Aqui foi o lugar onde eu realmente aceitei a Jesus, onde eu realmente conheci Ele e pude ter essa oportunidade de falar com Ele o que eu sempre senti, o que eu sempre quis falar. Eu encontrei pessoas acolhedoras, né? Vários missionários que realmente se importam com as pessoas que chegam aqui e precisam de um abraço. Nós temos um cenário hoje triste no nosso Brasil, porque nós temos muitas crianças e adolescentes vivendo situações de risco, de vulnerabilidade social e pessoal. Por causa disso, essas crianças são encaminhadas para abrigos, né? Nós aqui no Tocantins, nós temos vários abrigos e um deles é o Lar Batista Efete Sorém, onde a gente acolhe essas crianças. E a sua maioria, elas vêm para cá porque suas famílias se envolveram com as drogas. E nós procuramos recebê-las com amor, que nós entendemos que esse é o ingrediente especial, eu acho que é o principal, é amar incondicionalmente, é amar nesse primeiro momento, e a partir daí trabalhar limites, trabalhar valores, trabalhar princípios, e primamos, né, pelo principal, que é falar de um amor que vem do nosso Deus, que pode estar nos libertando dos nossos traumas, das nossas dores, das nossas tristezas. Deus pode fazer isso e nós temos confirmado que Ele tem feito isso na vida de muitas crianças e muitos adolescentes. O projeto Novos Sonhos, ele trabalha com as crianças que moram na região da Cracolândia e da comunidade do Moinho, aqui no centro de São Paulo. Temos 500 crianças cadastradas. E é interessante porque nós não atendemos só as crianças, nós temos também a família completa sendo atendida. Eu me agarrei ao balé como uma coisa que eu gosto muito, sabe? Eu me agarrei a ele e tô aqui até hoje, né? Hoje ela faz balé e skate no projeto, bem legal. Desenvolveu bastante coisa, né? A Sara cresceu bastante, ela era uma criança muito insegura. Ela não interagia muito com as crianças, muito tímida. O balé ajudou na postura dela. Foi uma transformação na nossa família muito grande, porque nossa família realmente estava afastada de Deus. E quando a gente encontrou o projeto, nossa família foi caminhando. E graças a Deus, eu e minha casa, nós estamos servindo a Deus e eu agradeço muito ao projeto, né, por esse motivo. É muito bom a gente ver, principalmente quando a salvação, quando o encontro com Cristo vem com uma nova perspectiva de sonhos e de realidade. E acreditem nelas, que elas têm um sonho, e o sonho ele é realizado através de investimento. Pessoas que acreditem nelas, aí elas conseguem.
né, meus queridos? Estão vendo aí? Eles vão lá no meio das favelas, vão lá no meio da Cracolândia, vão lá no meio e procuram essas pessoas que estão jogadas pelas ruas, né? Levam para esses lugares, né? Falam do Evangelho, falam do amor de Deus. Nada de pregar a igreja, né? A igreja é um prédio de cimento. É muito importante você ter o Senhor Jesus dentro de você. Quando você nasce de novo, nasce de Deus, você tem o Espírito de Deus habitando em você. Você não precisa de homens. Para nada. Não precisa de templos. Para nada. Entendeu? Porque tudo que você precisa está dentro de você. Aí você vai buscar outros que tenham a mesma comunhão com você, e você vai, então, crescendo em espírito, crescendo na experiência, no conhecimento da palavra, e vai descobrir que a sua principal tarefa é anunciar a salvação em Jesus Cristo para outras pessoas. Porque foi esse conhecimento da salvação que mudou a sua história. E veja, essas pessoas foram levadas, então, essa família que está contando a sua história, né? Viviam enfiados na droga, e estavam lá no meio do crime, foram levados para um centro, convivendo com pessoas. As crianças foram bem recebidas, recebendo... Vocês estão vendo aí, viram o tempo todo, né? Instrução escolar, atividades esportivas, atividades musicais, danças, né? Para o desenvolvimento pessoal delas. Elas vão para lá cheias de problemas, de depressão, angústia, conflitos, problemas de personalidades que receberam de seus pais também precisando de ajuda, né? Então são acolhidos. Não se prega igreja, não se fala nada disso. O que ensina a palavra de Deus, sobretudo o Evangelho. A congregação, eu até procurei o vídeo, mas não achei. Em alguns lugares estão fazendo uma escolinha bíblica para crianças de 3, 4, 5, 6 anos. Mas elas não precisam não, tá? Porque é delas o reino dos céus. É preciso ensinar os rapazes e as moças, né? Como lidar com o seu próprio corpo, como se relacionar com o sexo oposto, né? Como viver dentro de família, né? Trabalhando os valores da vida cristã. Tudo isso fundamentado dentro do ensino das Escrituras Sagradas, ensinando-as a respeito do Evangelho da salvação. Esse é o fundamento, o ensino de Jesus. Entende? Os pais também precisam aprender. Por isso, se o pai não sabe o que ensinar para o seu filho, como é que vai ser? Foi o caso lá do ITR, né? A irmã lá cheia do Espírito Santo, em vez de falar do amor de Deus, que o Senhor Jesus o amava, de que se ele cresce naquele sangue derramado e se dispusesse fazer a vontade de Deus em sua vida, ele teria sua vida transformada, o poder e o Espírito de Deus habitaria nele, e ele iria manifestar a virtude do Espírito Santo, que é o amor, a alegria, a paz, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, uma vida cheia de virtude, de poder, falando até, salvando almas, vendo almas serem transformadas na sua presença, diante dos seus olhos, né? Porque a vida andando com o Senhor Jesus é gloriosa. Onde você pisa a planta do seu pé, transforma-se num vale de bênção. Não, mas o que fez a irmã lá? Falou, ele estava precisando de um psicólogo, né? Lá, o psicólogo está querendo assumir o lugar de Deus. E levou ela para dentro da igreja, ele ficou lá, tá? Acabando sofrendo, sendo expulso. As humilhações que ele passou, eu não sei, porque ele não relatou. Mas ele continua triste e deprimido até o dia de hoje.
Por quê? Porque o vosso batismo é uma mentira, é inútil, isso não acontece a transformação. O que acontece é homens religiosos, tá? Lembrando vocês que os religiosos mataram o Senhor Jesus. Deixa eu dar um pitaco agora, né? Sobre o contém, né? Esses homens perverteram a Bíblia. O que é a Bíblia, minha gente? O que é a Bíblia? A Bíblia é um livro de história. Ele conta a história do quê? A caminhada do povo de Deus através do século rumo à sua glória eterna. Aí o pessoal fica procurando erros absurdos dentro da Bíblia, né? Por exemplo, né? Pego lá o livro de Cantares de Salomão, que é um livro que tem uma conotação sexual muito acentuada. E aí os olhos santos dos santos de Deus, né, ficam escandalizados com aquilo. Mas é preciso compreender que aquilo é uma linguagem para um povo numa determinada época, num momento, num tempo dentro da história. Isso foi escrito quando? Acho que 2.500 anos antes de Cristo. São passados 4.500 anos. O tempo desse povo é diferente do nosso tempo. Hoje nós temos uma cultura, uma maneira de pensar, uma formação completamente diferente daqueles que liam Cantares de Salomão naqueles dias, de Davi e de Salomão, entendeu? Então, para eles, esse livro tinha um significado muito forte, entende? Porque era uma literatura escrita debaixo da inspiração do Espírito Santo para uma cultura, determinada cultura de um tempo na história, entendeu? Então eles vinham bem diferente do que você está vendo agora, entendeu? Mas eles usam, né, isso daí para desqualificar o ensino da Bíblia, dizendo que aquilo não tem a inspiração divina. Salomão não escreveu isso sob a inspiração de Deus. Outro, tem até um irmão meu de sangue, tá? Para mim é um irmão de sangue, porque nós juntos fomos ameaçados nas nossas vidas. Eu já tive várias ameaças na minha vida, já corri risco de vida muitas vezes, né? Mas sempre sozinho. Pela primeira vez na minha vida, né? Ele conta aí essas coisas aí nos vídeos dele, né? Então veja, é meu irmão de sangue, eu tenho uma estima por ele imensa, um carinho muito grande por a pessoa dele. Tá, mas ele está pregando aí, né? Que o Deus do Velho Testamento é o falso Deus, é o diabo, né? Então, é o seguinte, e diz, né, que mandava matar crianças, homens e mulheres, né? Entendeu? Mas esteja seguro de uma coisa. Estes que foram passados ao fio da espada não eram os escolhidos de Deus, não, tá? Não, em absoluto. São aqueles pelos quais o Senhor não tem propósito algum, são palha mesmo para ser queimado. Desculpe a franqueza, mas essa é a realidade. Talvez vocês entendam agora, tá vendo? Essa aliança, tá? Essa aliança simboliza a eternidade. Então, veja, eu quero que você mostre para mim onde ela principia e onde ela termina. Mostra para mim. Não tem, né? Você não vai saber dizer, não é verdade? Assim é a eternidade. Não tem princípio nem fim. Assim como você está vendo essa aliança completa, total, né? Assim Deus vê a eternidade. Por isso o nome dele é Eu Sou. Entendeu? Para ele não tem princípio, não tem fim. Para ele é tudo presente. Tá? Ele é o Pai da eternidade. E, veja bem, na criação da eternidade, ele viu você também. Ele viu qual é a sua atitude. Faça a sua palavra, faça o seu sacrifício feito na cruz. E mediante estas coisas, ele te elegeu, entendeu? Para viver com ele na eternidade por toda a glória. Ele fala isso no livro de Efésios.
os que de antemão conheceu, né? Ele elegeu, né? Para serem conformes o seu Filho. Está lá em Efésios, nos 4 primeiros capítulos do livro de Efésios. E lá no livro de Romanos, fala que os que de antemão conheceu, a estes predestinou. Entendeu? Então, antes da funda do mundo, ele conheceu aqueles que são seus. Para os tais, ele tem um propósito. Para os demais, não tem propósito algum. São palhas para ser queimado. Por quê? Porque não adianta. É completamente inútil. Tá? Nós é que não poderemos julgar estas pessoas, dizendo quem vai entrar, quem não vai entrar, quem é de Deus e quem não é de Deus. Entendeu? Nós temos que apresentar o Evangelho para as pessoas e elas vão decidir aquilo que elas vão fazer com esse sangue derramado na cruz do Calvário. Então, para este meu irmão de sangue, né, que eu considero, ele não é, mas eu o tenho como um irmão de sangue, entendeu? Ele sai todos os dias com o carro dele. Eu vou fazer aqui uma comparação que para alguns pode ser um absurdo, né? Ele sai lá todos os dias de sua casa, apartamento, para ir para o seu escritório, e ele passa com as rodas do seu veículo em cima de milhares de formigas, né? É uma péssima comparação para querer mostrar a diferença, né, entre o eterno Criador de todas as coisas e o homem, né? Estou usando um personagem pequenino, né, uma formiga. Ele passa com um cara, mata milhares, né? Deve matar, né? Pensar que a formiga não tem sentimento? Pensar que a formiga não ama os seus filhinhos? Se você vê o amor na criação do Senhor, nos leões, nos elefantes, nos pássaros, nos pinguins, o cuidado que eles têm com suas famílias e com os seus filhotes. Formiga também para a mesma coisa, né? E ele mata sem nenhum direito. Ele não tem o direito de fazer isso. Por quê? Porque não foi ele que criou. Se ele tivesse criado as formigas, tudo bem. Ele é o criador delas, ele faz com elas o que ele quiser. Mas sem direito algum, ele faz. E não tem nenhum problema de consciência com isso. Agora, ele condena e julga o eterno, porque são palhas para ser queimado. Não adianta. O que quer que seja que o Senhor fizesse com eles é completamente inútil. Eles nunca vão aceitar, nunca vão acreditar, nunca vão receber. Entendeu? Além do que, tem um ditado popular, né? Que a gente fala, diga-me com quem andas e dir-te-ei quem tu és, né? O Senhor Jesus, no Monte da Transfiguração, ele transfigurou-se ao lado de Moisés e de Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Ora, se Moisés era o servo de um falso Deus, portanto, era um falso homem de Deus, né? Entendeu? E Elias, o profeta também de um falso Deus também. Jesus estava em péssima companhia, né? Diga-me com quem andas e eu direi quem é. Jesus, o cara diz que esse pessoal diz que acredita no Senhor Jesus Cristo, mas é impossível, né? Acreditá-lo como sendo divino, Messias ou enviado por Deus, se ele chama para junto de si duas pessoas que são servidores de um falso Deus, servidores de Satã, né? E o Senhor Jesus citou muitas vezes, né, estes homens servidores, né, na cabeça dele, de Satanás, né, de um falso Deus, né? Então tem todas estas confusões, mas na realidade a Bíblia, o que você lê na Bíblia é o registro destas coisas. E é um livro de história, está contando a história, né, do povo de Deus rumo à sua glória. Entende? O resto é palha para ser queimado. Não somos ninguém para julgar os escritos do Velho Testamento.
aceitamos os 39 livros do Velho Testamento e não mexemos nisso. Por quê? Porque Paulo fala, né, que os personagens do Velho Testamento, a eles foi entregue os oráculos de Deus. Deles veio a revelação que fundamenta todo o ensino do Novo Testamento. Dá validade ao ensino do Novo Testamento. Desde o primeiro verso das Escrituras, lá no livro de Gênesis, né, você lê lá, e disse Deus, né? Aí a palavra Deus é Elohim. Então, Elohim significa vários deuses, é a trindade, a personalidade de Deus. Quando diz que Deus visitava Adão lá no paraíso, a palavra que define isso significa a palavra andando. Quem era a palavra que estava andando e que falou com Adão e Eva? É o Senhor Jesus. Você vê que ele é a palavra de Deus, lendo o Evangelho de João. No princípio era o verbo, né? Verbo quer dizer palavra, expressão, voz, né? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Deus não fez o sol, a lua, as estrelas, o planeta, os animais, as árvores, tudo que você vê, mundo visível e até o invisível, que está muito além da sua capacidade, da nossa atual capacidade de percepção, que nós ainda não temos condição de ver tudo aquilo que existe, tanto no micromundo como na grandiosidade das suas realizações do universo que existe, né? E nós não sabemos, nós não estamos nem na praia desse grande oceano. Para julgar, né? Julgar estas coisas. Pela madre, é difícil, né? Bom, tá bom. Agora, fizeram esse acréscimo da palavra contendo com objetivos, primeiro, lá para 1940 eles diziam que a palavra de Deus estava na boca deles, não na Bíblia. A Bíblia é letra morta, né? Se ensoberbeceram, apostataram da palavra de Deus, apostataram da doutrina e das suas crenças originais e virou essa confusão absurda que está aí, né? E agora estão querendo harmonizar essas crenças doidas deles com o ensino das Escrituras. Tem até o Carlos Zeinar, né, defendendo a Bíblia como contendo a palavra de Deus. É um outro apóstata. Ora, está na cara que é apóstata, porque apostataram. Apostasia quer dizer o desvio das crenças originais. Eu sou corintiano, né? Se amanhã eu virar palmeirense, eu apostatei lá da minha crença a respeito do Corinthians, entendeu? A congregação tinha uma doutrina. Não importa se ela está certa ou se ela está errada, tá certo? Então, mudou, apostatou, tá? É o caso aqui. A Bíblia é a palavra de Deus. Primeiro ponto de doutrina, conforme definido pelos irmãos lá em 1927. E em 1995, esses camaradas mentirosos acrescentaram a palavra contendo, só no estatuto, para confessar isso em 2012. Isso que eles fizeram, tá? E passaram, né? Acho que dá 86 anos, né? De 1927 até 2012. Dá quanto? 86, eu sei lá, faz a conta aí. Vai dar mais ou menos isso aí. Enganando a Irmandade. Eu me lembro ainda que eles pregavam muitas vezes. Devemos permanecer nos princípios dos nossos primitivos irmãos. Temos que guardar todas as coisas que aprendemos lá dos primitivos irmãos. Essa turma é terrível. Para o vídeo por aqui, Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus.
sempre no precioso nome de quem? É do Senhor Jesus.